Bom, a Michele Maia está me chamando com urgência, está ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, com novas medidas que foram anunciadas para a nossa cidade. Michele, boa tarde para você, bom trabalho. Boa tarde, prefeito Marcelo Crivella. Boa tarde. Oi, Tino, boa tarde para você, boa tarde a todos. Então, agora há pouco terminou a entrevista coletiva que o prefeito deu para toda a imprensa, anunciando vários pontos que foram discutidos sobre o coronavírus. A gente vai começar por partes, prefeito. Muito boa tarde. Boa a gente tarde. vai falar agora, Tino, então, sobre futebol. Prefeito, em uma reunião ontem com a diretoria de todos os clubes aqui do Rio de Janeiro, o que ficou definido com relação ao futebol? Oi, Tino, boa tarde. Olha, ficou definido que essa semana eles vão fazer toda a parte de fisioterapia, cuidar dos seus jogadores, inclusive fisioterapia com bola. Já em junho vão fazer os primeiros coletivos, que é chamado rachão. E se as curvas previstas pelos nossos técnicos se confirmarem, a segunda semana de junho, e tiverem boas, nós já poderemos imaginar que a final do nosso campeonato estadual, faltam 2 rodadas, comecem no final de junho e terminem no início de julho. Então foi mais ou menos isso que nós conversamos ontem aqui no Rio Centro. Lembrando que sem torcida. Ah, sim, os jogos do final do campeonato serão transmitidos pela televisão, mas sem torcida. Ok, agora começa hoje também nas comunidades uma coleta chamada de prevalência sorológica, não é isso? Onde vai ser colhido exames de uma das pessoas da residência para entender como a imunidade sorológica está acontecendo, está evoluindo dentro das comunidades. Como é que isso vai funcionar? Olha, vai funcionar da seguinte maneira, nós temos o apoio de todos os laboratórios do Rio de Janeiro e também do IBOP, que vai fazer essa pesquisa para nós, formando uma amostra que represente o universo da população do Rio de Janeiro. Ali nós vamos ver, nos questionários e no teste que vamos fazer das pessoas, teste do sangue das pessoas, como é que a doença está se comportando na nossa cidade. Quantos nós temos já de imunizados, aquelas pessoas que já têm o IgG, chamado anticorpo, elas não pegam mais a doença e nem transmitem mais a doença, portanto estão aptas a trabalhar, se for professora da aula, se for vendedora aí vender na loja, etc. E vamos saber também o nível de velocidade de contágio que essa doença está tendo, que é a curva que nós acompanhamos desde o início, esperando que ela chegue próximo de zero para que a gente possa voltar às atividades. Agora, o senhor também fez um decreto hoje sobre o funcionamento das igrejas de qualquer crença. O que esse decreto estabelece, prefeito? Eu agradeço muito a sua pergunta. É que nós nunca fizemos qualquer legislação na cidade do Rio de Janeiro, e cabe ao município, que é quem dá o alvará, para fechar igrejas ou para diminuir cultos, nada disso. O que a gente pedia é que não fossem feitas aglomerações, ou seja, as pessoas na missa ou no culto ficassem a uma distância de 2 metros, usassem a máscara e os idosos, muito idosos, as pessoas que têm comorbidades, assistissem às celebrações transmitidas pela internet, pelo rádio ou pela televisão. Ocorre que, embora a gente tenha dito isso em várias entrevistas, há agentes públicos, policiais militares, policiais civis e até da prefeitura, que desconhecendo disso, quando viam uma igreja aberta, iam lá, mandavam fechar. Então hoje nós fizemos um decreto que nós estamos regulamentando tudo isso, para que não restem dúvidas. O presidente Bolsonaro, num decreto do governo federal, considerou as igrejas como atividades essenciais, como nós também consideramos, e assim elas precisam funcionar. O que a gente precisa pedir a eles é evitar aglomerações, o uso da máscara e as pessoas mais idosas e com comorbidades acompanharem os cultos de casa. Agora, uma pergunta que muitas pessoas têm feito, algumas até ansiosas, né, com relação ao relaxamento das medidas de isolamento social. O que ficou definido? No conselho que se reuniu sábado, conselho científico, já começamos a estudar com a Fazenda aquelas atividades econômicas da cidade que voltam a funcionar. Por exemplo, são atividades que não corremos riscos de ter aglomerações, lojas de imóveis, por exemplo, ou revendedores de automóveis. Essas nós estamos fazendo um padrão ouro, Gold Standard, recomendando as medidas pela vigilância sanitária, pelos médicos da cidade, para que ali não se torne um local de contágio, de perigo, para que possam voltar às suas atividades. E assim vão voltar todas à medida que as nossas curvas estejam mostrando de que já não há riscos
para a população. Agora, prefeito, para finalizar, é uma boa notícia que está chegando mais um avião com novos equipamentos, não é isso? E como é que está a situação dos leitos dos hospitais de campanha, dos hospitais de referência para tratamento do coronavírus? Muito obrigado também por essa pergunta. Essa semana recebemos mais avião e isso eu tenho sempre que citar a Deus. Tem que agradecer a Deus, porque no ano passado a gente não sabia que ia ter esse dilúvio, mas ano passado acabamos construindo uma arca de Noé, porque compramos muitos respiradores, estamos podendo até emprestar agora, carrinhos de anestesia, bombas infusoras, centenas de monitores, centenas de eletrocardiograma, centenas de equipamentos para fazer ultrassonografia com Doppler. Compramos também 16 máquinas de tomografia, né, que agora estão sendo instaladas pela cidade toda, e essa semana chega mais um avião trazendo 70 carrinhos de anestesia. Cada carrinho de anestesia desse tem monitor, tem respirador, portanto ele serve para os pacientes que precisam disso nos leitos de UTI, trazendo também muitos medicamentos que estão faltando aqui na nossa rede no Brasil, estão vindo agora nesse avião. Hidróxido de cloroquina, vários medicamentos que hoje não conseguimos encontrar aqui. E também EPIs, máscaras, e também monitores, e também bombas infusoras, e também respiradores. Está chegando essa semana. E com respeito aos leitos que você me perguntou, finalmente, hospital de campanha, 500 leitos, e o Gasola, 380 leitos, estarão todos disponíveis para a nossa população. Eu até brinquei hoje durante a coletiva que a vontade que eu tinha era de botar um calção e tomar um banho na praia. Aí um repórter falou, não pode, porque o vereador proibiu. Mas a vontade que eu tinha era depois de tanta dificuldade, depois de lamentar tanto as vidas que perdemos, era realmente celebrar, porque com esses leitos, 880, fora os leitos que nós temos na nossa rede, só o Miguel Couto abriu 20 leitos com os respiradores que chegaram da China, no Serra do Leblon, enfim, mas no Salgado, no Lourenço, no Souza Aguiar, enfim, nos hospitais da Zona Oeste, que é o Rocha Faria e nos demais, nós vamos passar a ter 1.300 leitos, o que nos dá uma garantia grande de reabrindo as nossas atividades. Se alguém precisar, vai ter leito sem fila para tratar. Então, aqui, prefeito, muito obrigado. Tino, eu volto com você no estúdio.